Nós fomos criados para conhecer, servir e amar a Deus. A perfeição da nossa vida consiste no amor de Deus, no amor a Deus. E é assim que começa a obra, baseada nos escritos de Santo Afonso, chamada Escola da Perfeição Cristã. Em que consiste este amor de Deus? De maneira prática, consiste na adesão, na perfeita conformidade da vontade humana com a vontade de Deus. Como saber se amamos a Deus? Diz o Senhor: quem me ama guardará minha palavra, quem me ama guardará meus mandamentos. Santo Tomás coloca uma escala no amor. O primeiro amor está exatamente aquele amor em que não quer ofender o amado, é aquele que cumpre os mandamentos. Mas nós somos chamados aos píncaros da caridade, à união perfeita da criatura com o Criador. Esta união perfeita, que toma todas as faculdades humanas, só será possível plena e perfeitamente no céu. Mas aqui na terra nós já vimos um cortejo enorme de homens e mulheres que serviram, conheceram, serviram e amaram a Deus, e são os santos que nós invocamos, como Dom Bosco, São Jerônimo, Santo Afonso e tantos outros santos. Homens e mulheres que aqui na terra uniram-se a Deus pelo amor. Só que para amar a Deus precisamos nos conformar, e muitas vezes não nos conformamos com a vontade de Deus. Percebemos que reclamamos, acontece algo que não gostamos, uma lâmpada que se apaga, acabou de apagar aqui na nossa frente, já ficamos irritados, um ônibus que não passou, ou uma pessoa que nos disse alguma coisa que não gostamos, etc, etc, etc. Uma doença que aparece sem que percebêssemos, um revés econômico. Tantas coisas nos faz reclamar. Ora, reclamar daquilo que já aconteceu significa não conformarmos-nos à vontade de Deus, porque sabemos que existe um Deus que sustenta todas as coisas no ser e governa todas as coisas com sua divina providência. Reclamar daquilo que já aconteceu é reclamar da providência divina, porque se Ele permitiu que acontecesse, é de sua vontade que tivesse acontecido. Mas e as coisas más? E as coisas ruins? O próprio pecado? Óbvio que Deus não quer isto para nós. Mas se Deus permite, é porque Ele é capaz de gerar um bem muito maior do que isto que aconteceu ou deixou de acontecer. A perfeição cristã, continuará o discípulo Santo Afonso nesse livro, vai dizer exatamente, consiste na felicidade. Isto está em Santo Tomás, em tantos outros autores. Fomos criados para sermos felizes. A bem-aventurança eterna é a finalidade da nossa vida. Mas, como estamos feridos pelo pecado original, e uma dessas feridas é a ignorância, nós confundimos muitas vezes o prazer sensível com a felicidade. A felicidade humana tem que ser plenamente humana. Não pode ser uma felicidade como a de qualquer outro animal. Um cachorrinho, se ele tiver o que comer, se ele tiver água para beber, se ele tiver um lugar seco para abrigar-se, se ele tiver ali uma cadela no cio para cruzar com ele, não pede mais nada, não espera mais nada, já tem tudo para a sua felicidade. O ser humano, se tiver tudo isto, ele percebe que lhe falta algo mais. Ele pode ter bens materiais, bem-estar social, prazer sexual, e ainda assim não ser feliz, porque há algo no homem que precisa chegar à sua plenitude, é sua alma espiritual, com as suas faculdades da inteligência e da vontade, com as quais ele deve conhecer, servir e amar a Deus. Se nosso Senhor te concede o desejo da perfeição, é um sinal de que te chama a verdadeira felicidade. É assim que começa o capítulo 2 deste livro, a Escola da Perfeição Cristã. Se no coração de alguém há o desejo de perfeição, há o desejo de não ser como a maioria, infelizmente, que vive sua vida só por aqui e agora, só para a matéria, como se só existisse as preocupações materiais da casa, de sua vida, de bem-estar ou de suas férias, se o teu coração já tem algo que deseja mais, é porque Deus já te concedeu esta graça. Diz São Pedro na segunda carta:
Ele não quer que alguém se perca, mas que todos façam penitência. E São Paulo aos Tessalonicenses: pois esta é a vontade de Deus, vossa santificação. Ele nos chama à comunhão com Ele no amor, mas o coração humano encontra dentro de si uma ruptura interna. Fomos criados para Deus e percebemos que desejamos o que não é de Deus, o que não agrada a Deus. Temos dentro de nós rupturas que nos vêm do pecado original, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, que são reais, que foram reais. Não é uma historinha da carochinha, não é um texto mitológico. É certo que pode haver muito de linguagem simbólica, mas é uma realidade. Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, em justiça e santidade, com uma inteligência capaz de conhecer a verdade e direcionada a ela, a vontade para o bem e as paixões humanas, esses apetites sensitivos, da sensibilidade, com as forças necessárias para ir atrás do bem fácil, que esteja diante de si, e o bem árduo. O pecado criou dentro de nós uma ferida, que nós chamamos de concupiscência, ignorância na inteligência, malícia na vontade. A concupiscência é propriamente dito na sensibilidade e a fraqueza. O que é a concupiscência? É o desejo desordenado de prazer. Deus colocou o prazer em todas as funções vitais para a subsistência do indivíduo e da espécie. O prazer no comer, o prazer no beber, o prazer no descansar, o prazer no ato sexual. Se não fosse prazeroso comer, não comeríamos. Se não fosse prazeroso o ato conjugal, a humanidade teria se extinguido há muito tempo. A concupiscência busca o prazer de maneira desordenada. E a fraqueza nos dificulta a perseverança no bem. Pois bem, se nós somos chamados à perfeição no amor, à conformidade com a vontade divina, à felicidade em Deus, nós nos encontramos numa situação que nos impossibilita alcançar este fim. Se não fosse a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para resgatar-nos, para redimir-nos, para enviar-nos o Espírito Santo, para nos fazermos católicos, membros de seu corpo, que é a Igreja, seria impossível atingir a nossa meta. Porque encontramos dentro de nós uma ruptura que não tem jeito de se poder saná-la. Não adianta fazer o bem, não adianta fazer uma ajuda aqui, ali, acolá. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, mas não tivesse caridade, não tivesse o amor de Deus na alma, de nada serviria. Seria como um bronze que ressoa. Isto significa que esta ruptura interna precisa ser sanada. E se queremos buscar a perfeição cristã, e se queremos ser bons católicos, precisamos primeiro conhecer essas rupturas. Quais são elas dentro de nós? Como agem? Como impulsionam? E como nós lidamos com elas? E depois, como saná-las? E é isso que, nesta primeira parte do livro Escola da Perfeição Cristã, ele vai apresentando a purificação do coração. Em primeiro lugar, a purificação que precisamos ter é a purificação do pecado mortal. Há pecados que conduzem à morte, diz São João. É o que nós chamamos de pecado mortal, o pecado grave. Aquele que tem matéria grave, em que a pessoa faz com consciência de que aquilo é grave, querendo fazer aquilo grave, de maneira grave. Ou seja, matéria grave, advertência plena e consentimento perfeito. Se a pessoa faz, e nós fazemos infelizmente isto, muitas vezes na vida, cometemos um pecado mortal. Ou seja, mesmo aquele que já recebeu o amor de Deus na alma pelo sacramento do batismo, perde. E a alma está morta, sem esta graça. A primeira condição necessária para a busca da perfeição é a luta contra o pecado mortal.
Os vários autores da vida que falaram sobre a vida espiritual apresentaram a vida espiritual como um crescendo. Porque nós percebemos isto. Mesmo quando alguém se batiza ou se converte, está afastado de Deus, da igreja, da graça durante anos, no momento da sua conversão, em que faz sua confissão, ele percebe que alguma coisa mudou em sua alma. Mudou mesmo, ele já não é mais aquele homem velho de antes. Porém, não é santo. Pode achar, pela soberba, que já virou santo, mas ainda não. Precisa crescer espiritualmente. Todos nós precisamos crescer. É assim que vários padres nos primeiros séculos interpretaram aquele sonho do patriarca Jacó, daquela escada que unia a terra ao céu, e os anjos subiam e desciam. Ou seja, para chegar ao céu precisamos subir uma escada. E como se sobe uma escada? Degrau após degrau. Precisamos conhecer esses degraus. Depois outros autores foram apresentando como 3 grandes etapas. Por exemplo, Ricardo de São Vítor e Hugo de São Vítor apresentam a vida espiritual como em 3 dias. O dia do temor, o dia da verdade e o dia do amor. Baseado nisto, outros autores foram apresentando também as chamadas 3 vias. A via purgativa, que seria esta via do temor. O caminho inicial da vida cristã é a purificação do pecado mortal. E a purificação do que o mundo injetou em nossos corações e dos pecados habitualmente contraídos. O dia do temor. Ou a via purgativa, vem de purgar, de purificar. Ou também, como Santo Tomás vai apresentar, são os principiantes. Os principiantes na vida espiritual são aqueles que estão lutando contra o pecado mortal, o hábito do pecado mortal. Ou seja, já rompeu com o pecado, voluntariamente não quer mais pecar, mas percebe que ainda em si existe muito de tendência a pecar novamente mortalmente. Principiantes aqui não é porque, quanto tempo? 1, 2, 3 anos? Não é uma questão simplesmente de tempo, é uma questão de decisão da vontade, é uma questão de correspondência à graça divina. É aqui também que Santa Teresa apresenta a vida espiritual como um castelo interior composto por 7 moradas. É na primeira morada, em que a alma entra no castelo, em que ela começa a se purificar, a se purgar. Diz Santa Teresa que a alma que está em pecado mortal está fora do castelo. Está ali à intempérie, à mercê dos animais, dos bichos, de ladrões, etc. Quando ela recebe a graça, seja pelo batismo, seja pela sua confissão, pela contrição e arrependimento sincero de seu coração, com propósito de não mais voltar a pecar, ela entra no castelo. Mas de Santa Teresa, ela entra com vários animais peçonhentos juntos. Esses animais são os nossos defeitos, são as nossas más tendências, são as nossas desordens interiores que precisam ser purificadas. É o dia do temor. Se a alma vai avançando, então chega o dia da verdade, da luz. Ela é iluminada de tal maneira, ela já passou pelo momento da sua forte purificação, ela vai imitando cada vez mais fielmente as virtudes de Cristo, até que ela se una a Deus pelo amor. É o dia do amor. Ou também o amor, aqui outros autores vão apresentar, o amor de escravos. O escravo, ele quer fazer a vontade de seu Senhor, ele quer obedecer, obedece os mandamentos. Ou seja, só quem obedece os mandamentos ama a Deus. Só quem obedece todos os mandamentos pode avançar na perfeição cristã. Mas este amor é imperfeito, é muito imperfeito. Por quê? O amor de escravos é o dia do temor. A alma,
ela teme a Deus. Como diz o livro do Eclesiástico, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus não peca. Aqui age também o dom do temor de Deus do Espírito Santo, que vai ajudando a alma a avançar espiritualmente. Se ela avança, então ela começa no dia da verdade ou na via iluminativa o amor de filhos. Ela reconhece a filiação divina, reconhece que Deus é seu pai. Já não é mais um trato de escravo que não quer desobedecer seu senhor, seu amo. É um filho que não quer mais desagradar e ofender a seu pai. Mas se a alma cresce, avança e chega às mais altas moradas do castelo ou aos mais altos degraus da escada de Jacó, é o dia do amor, ou amor esponsal. Na alcova, onde o amado e a amada se encontram, já são um. E é daí que, é por isto que os grandes autores espirituais viram, claro, guiados pelo Divino Espírito Santo, no livro do Cântico dos Cânticos, o amor entre um homem e uma mulher, a revelação desta união de amor, de santidade da alma com o seu Criador. Sem fé, sem a luz da graça, o livro do Cântico dos Cânticos é o mais banal, natural. Alguém poderia até se escandalizar com a linguagem, mesmo corpórea, do amor do amado e sua amada. Mas aquelas almas que atingiram os píncaros da perfeição cristã viram ali nada de inconveniente. Viram e descobriram ali qual é o processo da nossa santificação. Como a alma se une com Deus, amado no amada, amado com amada, como diz São João da Cruz na noite escura, amada no amado, transformada. Esta é a nossa meta. Queremos aqui, nessas aulas, dar uma apresentação, ainda que superficial, não tão profunda, para ajudar não só a conhecer intelectualmente o que significa a espiritualidade católica, o que os autores católicos falaram sobre o que é vida cristã, mas que seja uma ajuda prática para você e para mim, porque quem ensina aprende mais. Que aprendamos a amar a Deus, que aprendamos e queiramos subir a escada de Jacó, entrando no castelo interior, como nos ensinou Santa Teresa.